E aí, pessoal? Bora mergulhar num dos maiores e mais ousados mistérios da história do crime? Imagina só, um cara sequestra um avião, pega US$ 200 mil de resgate, salta de paraquedas no meio da noite e simplesmente some do mapa. Pois é, esse não é só um crime qualquer, é o único caso de pirataria aérea que nunca foi resolvido. Vamos juntos desvendar essa história inacreditável. Parece coisa de filme, né? Mas aconteceu de verdade. Na véspera de um feriado importantíssimo nos Estados Unidos, em 1971, um homem que a gente conhece como D.B. Cooper fez um dos planos mais audaciosos de todos os tempos. E o mais impressionante foi a calma com que ele fez tudo, para depois simplesmente evaporar. Virou uma lenda instantaneamente. Então, tudo começou num voo super rotineiro que ia durar só meia horinha. Vamos ver agora como um trajeto curto de Portland para Seattle virou um evento que deixou o FBI de cabelo em pé por décadas. Olha só essa cronologia, que doideira! Em menos de 5 horas, o cara embarcou, anunciou o sequestro, negociou tudo, pegou o resgate e partiu para o seu grande final, o desaparecimento. Uma operação, assim, precisa e friamente calculada. Quem estava no voo descreveu ele como um cara super comum. Um homem de terno, gravata, aparentando uns 40 e poucos anos, ele embarcou, sentou lá no fundão, acendeu um cigarro e ainda pediu um uísque com soda. Ninguém, mas ninguém mesmo podia imaginar que aquele passageiro discreto estava prestes a virar uma lenda do crime. Pouquinho depois da decolagem, ele passou um bilhete para a comissária, a Florence Schaffner. Ela, coitada, achou que era só um cara de negócios tentando passar o telefone e guardou na bolsa. Foi aí que ele se inclinou e soltou essa frase de arrepiar. Para não deixar dúvida, ele abriu a maleta dele rapidinho, só para lá ver uns cilindros vermelhos e um monte de fios. A ameaça era real. E aqui a gente começa a ver que o cara não era nenhum amador. As exigências dele mostram um planejamento, olha, meticuloso. Não eram pedidos aleatórios. Pedir 4 paraquedas, por exemplo, foi uma jogada de mestre. Por quê? Porque assim, ninguém ia arriscar sabotar o equipamento, já que ele podia levar um refém junto. Cada detalhe foi pensado. Agora, vamos falar da grana. US$ 200 mil em 1971 era uma fortuna. Para a gente ter uma ideia, hoje esse valor passaria de US$ 1.600.000. É muito dinheiro. Era um prêmio que, para ele, valia a pena arriscar tudo. Olha, se o sequestro em si já foi uma coisa de louco, a fuga foi simplesmente espetacular. Vamos agora para a parte mais icônica dessa história toda, o momento em que ele pulou para dentro da escuridão total. Depois de ficar rodando no ar por quase 2 horas, o avião finalmente pousou em Seattle. A troca foi assim, com uma precisão cirúrgica. O dinheiro e os paraquedas chegaram e os passageiros foram liberados sãos e salvos. O Cooper se manteve no controle o tempo todo e manteve só a tripulação essencial a bordo para a próxima fase do plano dele. É aqui que a gente percebe o nível de conhecimento técnico desse cara. Ele ditou exatamente a altitude, a velocidade e como o avião deveria estar configurado. Isso não é instrução de amador, não. São as especificações exatas para fazer um salto de paraquedas a baixa altitude de um Boeing 727. Uma manobra tão arriscada que nem os pilotos sabiam se ia dar certo. Com toda a tripulação trancada lá na cabine, sem ver nada, Cooper abaixou a escada traseira do avião. O único sinal de que ele tinha pulado foi uma balançada brusca na cauda do avião. Ele saltou numa noite escura, chuvosa, sobre uma das florestas mais densas e selvagens dos Estados Unidos. Então, o cara some no meio da noite. E aí começa uma das maiores caçadas humanas da história americana. Vamos ver o que os investigadores acharam. Ou melhor, o que eles não acharam. E essa era a pergunta que não queria calar, né? Para onde ele foi? Um homem, um paraquedas e uma mala cheia de dinheiro simplesmente caíram do céu. Mas caíram onde? O mistério já era gigante desde o primeiro minuto. Foi montada uma operação de busca gigantesca. Por meses, um monte de gente, militares e voluntários, vasculharam cada canto daquela região. Usaram helicópteros, aviões, até um submarino num lago próximo. E o resultado? Absolutamente nada. Zero. Nenhum pedacinho de paraquedas, nenhuma nota de dólar, nenhum corpo. Era como se ele tivesse se dissolvido no ar. Pensa bem, em mais de 50 anos, as únicas pistas físicas que apareceram foram essas aqui. A gravata que ele deixou para trás no avião,
uma placa da escada do Boeing encontrada anos depois e, o mais bizarro de tudo, em 1980, um garotinho de 8 anos achou, na beira de um rio, 3 pacotes de notas de $20 já se desfazendo. Eram do resgate. Esse gráfico aqui deixa bem claro o tamanho do mistério. Dos $200 mil, só essa mixaria foi encontrada. O resto da grana, assim como o cara, nunca mais apareceu. O que, claro, só deixou o mistério ainda maior. Beleza. E aí a gente chega na grande questão, né? A pergunta de $1 milhão, ou melhor, de $200 mil. Ele sobreviveu ao salto e curtiu a grana? Ou morreu na tentativa? E olha, tem argumento bom para os dois lados. O FBI, por exemplo, sempre acreditou que ele provavelmente morreu. E faz sentido, né? As condições eram péssimas. Noite, chuva, um frio congelante e um terreno super hostil. E ele estava de terno, não com roupa de paraquedismo. Por outro lado, cadê o corpo? Nunca acharam. E o resto do dinheiro? Nunca apareceu por aí. Para muita gente, essa falta de provas é a maior prova de que ele conseguiu escapar. Ok, mas e se ele sobreviveu? Quem raios era esse cara? A identidade dele é tão misteriosa quanto seu destino. Vamos dar uma olhada em alguns dos principais suspeitos que surgiram com o tempo? Ah, e um detalhe curioso. O nome D.B. Cooper, na verdade, foi um erro da imprensa. Ele se apresentou como Dan Cooper. Depois de investigar milhares de pistas e não chegar a lugar nenhum, o FBI decidiu suspender oficialmente a investigação em 2016. O caso não está fechado, mas está, digamos, na gaveta. A lista de possíveis Coopers é enorme e tem cada figura. Tem o Richard McCoy Jr., que fez um sequestro praticamente igual só 5 meses depois, mas foi pego. Tem teoria sobre veteranos de guerra com treinamento de paraquedismo. Enfim, tem suspeito para todo gosto. O problema é que para cada nome sempre faltou aquela prova final para conectar o cara ao voo 305. No fim das contas, não importa se ele conseguiu ou não. O feito do D.B. Cooper deixou uma marca para sempre. Vamos ver como esse único crime mudou a aviação e por que ele continua fascinando tanta gente até hoje. Pode parecer estranho pra gente hoje, mas antes do Cooper, entrar num avião era quase como pegar um ônibus. Segurança era mínima. Depois dele, tudo mudou. Detector de metais, raio-x na bagagem, tudo isso virou padrão por causa dele. Até o avião Boeing 727 foi modificado com uma trava que apelidaram de Cooper Vane, só para ninguém mais conseguir abrir a escada traseira em pleno voo. Mas o legado dele vai além. Ele virou uma espécie de herói popular, um símbolo da pessoa comum contra o sistema. E aí, a pergunta fica no ar. D.B. Cooper foi um gênio do crime que bolou a fuga perfeita ou só um maluco que apostou tudo e perdeu feio? Depois de mais de 50 anos, a única certeza que a gente tem é que o mistério continua mais vivo do que nunca. E você, o que acha que aconteceu? Deixa aqui nos comentários a sua teoria, queremos muito saber. Aproveita e diz pra gente qual outro caso misterioso a gente deveria analisar por aqui. E claro, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos. Até mais!